Fala, meu povão querido, estamos começando mais um programa RamosCast e eu quero já convidar vocês para seguir nossa página, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas entrevistas no nosso canal no YouTube e também já vai seguindo nossas páginas, o Instagram, o Facebook e eu tenho a certeza que Deus ele vai invadir o seu lar em mais essa entrevista extraordinária. E o meu peito tá transbordando de alegria porque hoje eu tô com ele, o pastor Paulo Máximo. Meu amigo, seja bem-vindo e que honra, tá bom? Amém. Se apresenta pro povo aí e fica à vontade. Amém. Prazer é todo meu. Apóstolo, que Deus possa continuar abençoando. É sempre prazer estar junto com vocês. Apóstolo é um homem referendado. Não existem palavras que possam mensurar a gratidão que eu tenho pela vida desse homem. E eu só quero reiterar o convite. Você que está assistindo aí essa live, já faz sua inscrição, deixa no botão aqui do curtir, deixe seu comentário também, que Deus vai abençoar a sua vida. Para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Paulo Máximo, carioca, moro no Rio de Janeiro. Aleluia. Pastorei em Gramado e hoje vai ser um prazer dividir um pouquinho daquilo que Deus nos proporcionou. Mas confesso que eu tô aqui mais para poder receber do que poder entregar. Deus abençoe. Deus seja louvado. Amém. Gente, Deus ele é fiel. Eu tenho a certeza, já preparo o papel e a caneta porque eu tenho a certeza que tem muita coisa extraordinária para extrair desse grande homem de Deus. E pra gente já começar a nossa entrevista, meu pastorzão, todo ministério, ele nasce de uma dor ou de um encontro. E o que te fez entregar a sua vida no ministério? E da onde partiu pra gente começar essa entrevista? Glória a Deus, glória a Deus. Isso é, eu acho que é uma das maiores verdades, né, que se pode, na vida de qualquer ministro, já dizia a W. Tower, que Deus ele nunca vai usar ninguém sem antes causar nessa pessoa feridas profundas que fiquem pro restante da vida. E a maior verdade é que todo ministério, todo ministro, ele vai surgir das suas maiores dores. O ministério de Pedro, ele só surge depois das suas tratativas de negação. O ministério de Paulo só começa depois da grande queda dele e assim por diante, como todos os outros grandes homens de Deus. E comigo não foi diferente, não. Comigo não foi diferente. Quando Deus me encontra, foi através das dores, não minha, mas através das dores da minha avó, missionária Maria Catarina, que ela vai estar escutando isso aí também. A vovó ela orou durante a casa toda dela por mais ou menos 27 anos para que Deus pudesse resgatar um por um. Eita! A venha crente, sabe? Aquela venha da Deus de amor, a irmã do coque, sai abaixo do joelho, que orava 4 horas sem nenhum problema. Tanto que hoje, se você for na casa da minha avó, ela tem 3 horários de oração. Todo dia, 9 da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde, ela vai estar orando. Pode chegar o Lula lá, pode chegar o Bolsonaro. Se der às 9 horas, às meio-dia ou às 6 horas da tarde, ela vai parar tudo que tá fazendo. Vai falar, com licença, que eu preciso falar com meu pai. E foi nesse processo que ela orou durante esses anos todos, que Deus foi resgatando por um. Primeiro começou com meu pai, depois começou com meus irmãos, depois Deus me encontrou. A gente morava numa favela dentro do Rio de Janeiro, bem no interior do Rio, divisa com o Espírito Santo, chamado Campos dos Goitacazes. E vovó sempre orando ali, Deus salva, Deus transforma, Deus liberta. Até que um dia eu saindo de um encontro com alguns amigos, de uma resenha, passou uma irmãzinha, olhou pra mim, apontou o dedo na minha cara e falou assim: homem, Deus hoje tá atendendo a oração daquela mulher que agora às 6 horas da tarde fez seu último período de oração. Naquele dia ali, meu corpo se arrepiou todinho. Isso foi no sábado. No domingo tinha culto na igreja da minha mãe e fui lá, virei pra ela e falei assim: me leva pra igreja urgente. Naquele dia decidi entregar minha vida pra Jesus. Então o ministério sempre começa através das dores de alguém. Pode não ser sua, mas através das dores de alguém o ministério vai começar. Então isso aqui é um recado pra você que tá escutando. Talvez você pode estar orando, tá ali jejuando, fazendo propósito pela vida de alguém e talvez você possa não estar vendo nada acontecer na vida daquela pessoa, mas através da sua vida, Deus ele já inaugurou o propósito eterno na vida de alguém e brevemente esse propósito vai poder se cumprir. Em nome de Jesus. Tá, glória, Deus seja louvado. Gente, que tremendo, é forte isso aí. E a própria Bíblia diz, né, meu pastor, que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Exatamente. Ou seja, primeiro a gente toma atitude, a gente tá orando por alguém e depois o nosso Deus ele vem e trabalha. Deus seja louvado. Já começamos daquele jeito e Deus seja louvado. Meu pastor, e qual é o maior segredo no ministério, numa chamada, pra gente lidar com as críticas
ao longo da caminhada. Eu tenho a certeza que você tem algo muito profético para falar sobre isso daí, porque dá para ver que você tem uma grande bagagem. E qual é o maior segredo para a gente lidar com as críticas ao longo da nossa caminhada, da nossa trajetória? Glória a Deus. Na verdade, as críticas, elas são o maior impulsionamento para qualquer ministério, né? Sem crítica não existe ministério. Meu Deus. A verdade é que ninguém vai ser forjado dentro de um banho-maria, ninguém vai ser forjado no meio de um mar de rosas. E as críticas, elas fazem parte, elas são essenciais. Só que sempre que nós recebemos as críticas, nós temos duas opções para poder fazer com isso. São dois impactos que surgem na nossa vida. Ou a gente adquire aquelas críticas e fazemos com que ela retarde todo o processo que nós estamos construindo, ou a gente pega cada uma dessas críticas e usa como combustível para poder impulsionar aquele propósito que a gente está vivendo. Hoje existem dois tipos de pessoas que lidam com a crítica. Existem as pessoas que a crítica paralisa elas, e existem pessoas que através da crítica usam aquilo de combustível para poder continuar seguindo através do propósito. Meu Deus. Eu prefiro fazer como Paulo. Paulo, quando ele está escrevendo a carta aos irmãos de Filipenses, ele faz uma reiteração dizendo: mas agora uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim. Então, você que está no meio de um processo onde está sendo alvo de muitas críticas, entenda isso. A verdade é que as críticas, elas são o maior sinal de Deus de aprovação ministerial para alguém. E o crítico, ele nada mais, nada menos é do que um admirador disfarçado, né? Repete isso aí, como é que é, meu pastor? É forte. A grande verdade é que o crítico, ele não passa de um admirador disfarçado. Ninguém critica ninguém se aquilo não está incomodando você em algo. Ninguém vai criticar alguém que não tenha um ponto de referência em cima daquela pessoa. Então fica tranquilo. Se tem alguém te criticando, é que de alguma forma você está inspirando essa pessoa também. E são os processos, né? Eu costumo dizer que todo crítico, ele passa pelos 3 pontos. Primeiro ele te observa, depois ele te critica e por último ele te imita. Essa que é a grande realidade. Primeiro ele vai te observar, vai olhar como você faz, do jeito que você está fazendo. Depois ele vai começar a te criticar. Eu faria desse jeito, eu faria de outra forma. E por último ele vai estar copiando exatamente aquilo que você está fazendo. Então pega a visão, fica com essa dica que é do céu. Não ligue para as críticas, apenas avance para aquilo que está na sua frente, o alvo que Deus proporcionou. Deus seja louvado. Gente, que tremendo. Pegou? Esse é o poder. E como eu fico feliz. O quanto eu tenho a certeza que através dessa entrevista, vidas serão alcançadas. Você não pode parar por conta das críticas. E tem outro porém. Quem é você no meio da tua trajetória quando as críticas vêm sobre a tua vida? Foi muito forte o que o nosso pastor Paulo Máximo acabou de declarar aqui nessa mesa. Meu pastorzão, Deus seja louvado. Eu tô sentindo Deus aqui. Deus, ele é fiel. Tá forte. E gratidão por sua vida. E Deus, ele já tá falando de uma forma profunda e profética. E pra gente dar continuidade, aproveitar não somente essa grande sabedoria que Deus ele te deu, mas continuar nossa entrevista. Como que a gente... porque eu tenho a certeza que muita gente está nos assistindo, passa por isso. O que você tem para falar para as pessoas que estão nos vendo? Como sair do fundo do poço? Como se levantar? O que você teria para dizer para as pessoas que estão nos vendo? Como sair do fundo do poço? Ótimo. Apóstolo, toda vez que a gente fala de poço, automaticamente a minha mente já vem o nosso irmão José, né? Falar de poço, falar do último estágio da vida de alguém. E a grande realidade é que todos nós estamos fadados a passar por um poço na nossa vida. Todos nós um dia vamos passar por um poço em alguma ocasião. O poço nada mais, nada menos é do que o último lugar que você podia chegar. Tem gente que vai passar por um poço na vida ministerial, tem gente que vai passar por um poço dentro de um relacionamento, tem gente que vai passar por um poço na vida financeira, mas o poço nada menos é do que a nova etapa de partida. Tem gente que olha o poço como o final de uma trajetória. Eu prefiro utilizar o poço da mesma forma que o José utilizou. Quando José ele sai de casa para poder procurar os seus irmãos, e o texto diz que eles vão estar em cima da colina apacentando o rebanho de seu pai, e no meio daquele apacentamento eles vão planejar vão tramar contra a vida do irmão deles. Eles pegam José e jogam ele dentro do poço. Só que o texto ele é muito categórico em dizer que
a cisterna que José está sendo jogado era um poço vazio e sem água. Isso é muito interessante. Era um poço vazio e sem água. E quando José está dentro desse poço, da parte de cima tem os irmãos que estão ali conversando para saber o que seria da vida do José, o que eles iriam fazer com ele, qual que seria a tratativa dali para frente. Só que o mais interessante de tudo aquilo é porque Deus, ele sempre dá uma luz no fim do túnel, ou melhor, uma luz no final do poço. Meu Deus. Quando José está dentro do poço, trazendo aqui uma representação daquilo que tudo que ele tem, o poço era vazio, não tinha água. Então José ele tá olhando para um lado, só tem barro, olha para o outro, só tem barro, olha para baixo, não tem mais para onde descer. Só que quando José ele olha para cima, meu Deus, ainda tem algo que entra dentro daquele poço que pode dar uma salvação para José. Esse algo é a luz da esperança, né? E para muita gente o poço era o final de José. Só que para Deus o poço era o início de uma nova trajetória. Ali começa a caminhada de José para o ponto de encontro que Deus queria ter ele no centro da promessa. Aleluia. Se não fosse o poço, José nunca chegaria dentro do Egito, que era o lugar onde que ele governaria. E talvez se eu estou pregando para alguém aqui, a gente está no meio dessa conversa e alguém aí pode estar falando assim, mas eu estou no fundo do meu poço, pastor. Apóstolo, eu cheguei no fundo do meu poço na minha vida financeira, eu estou devendo à torta e à direita, não sei de onde vou tirar dinheiro. Tem algum empresário que tá olhando e falando assim, as contas só estão batendo no vermelho, o jeito é fechar. Eu posso estar dizendo para alguém agora aí que você chegou no fundo do seu poço na sua vida sentimental, né? Às vezes o relacionamento quebrou, tá tudo destruído, você não vê mais solução, não tem mais nenhuma forma de reatar as alianças que se quebraram. Eu posso estar falando para alguém que chegou no fundo do poço ministerial. Se aconteceu alguma coisa no seu ministério, você já não prega mais, não canta mais, não pastoreia mais e o fundo do poço realmente está te assustando. Só que Deus colocou a gente aqui para poder dizer que esse poço ele não é o final da sua história. Ninguém fica no poço até o final. Esse poço ele é simplesmente o trampolim de Deus para poder te impulsionar para o centro da sua promessa. Então, fica calmo. Todo poço ele é necessário para você entender que um dia você já passou pelo pior lugar que podia se estar, para você poder valorizar aquilo que Deus está prestes a entregar. Oh, glória. Deus seja louvado. Esse foi muito profético o que você falou aí sobre o poço. Chegou no fundo do poço, não tem pra onde mais ir. Mas aí é onde a gente entende que aí o socorro nunca vai vir de baixo. Isso. O socorro, ele sempre vai vir do alto. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Deus seja louvado. Se você tá passando pelo poço, anota o que o nosso pastor acabou de dizer. Amém? Porque o nosso Deus, ele tem um renovo pra fazer sobre a nossa vida. E meu pastor, no longo da nossa caminhada, é normal que a gente passa por muitas diversas circunstâncias, mas ao longo da nossa caminhada a gente tem que ter um aprendizado. E quem que a gente pode aprender a chamar de amigo? Ao longo da nossa caminhada, como a gente aprende e detecta pessoas que a gente pode chamar de amigo na nossa caminhada? Uau. Falar sobre amizade é uma parada muito, muito delicada, né, meu apóstolo? Até porque existem amigos de tudo quanto é categoria, existem amigos de tudo quanto é tipo de forma. E eu costumo dizer que sempre do nosso lado a gente vai carregar durante a nossa vida amizades que elas são essenciais para aquilo que Deus está prestes a nos entregar. Na verdade, amigo de verdade, nada mais, nada menos do que pessoas que Deus coloca no nosso caminho para poder correr diante de um propósito. E é muito importante a gente saber selecionar quem são os amigos que a gente coloca ao nosso redor, pensando que tem amigos que te inspiram, mas também tem amigos que somente te transpiram. Dá pra você repetir isso aí, meu pastor? Gente, isso aí é profético, você dá um corte. Como é que é? Repete isso aí sobre o amigo. Existem amizades que te inspiram. E existem amizades que te transpiram. Existem pessoas que estão do nosso lado que elas servem de inspiração. Aleluia. Existem pessoas que elas estão perto da gente, a gente se inspira nela. A forma que ela serve a Deus, a forma que ela tem um compromisso dentro da sua casa, a forma da lealdade dela. Existem amizades que são inspiradoras. Agora tem amizades que somente te transpiram, somente te cansam. Amizades que você só entrega e você nunca recebe. Amizades que você sempre vai ser o pilar principal e nunca tem um pilar de apoio. Meu Deus. E a grande verdade, meu apóstolo,
é que no meio dessa caminhada, a seletividade de amizades ela vai ser muito importante para você, sabendo que você é a base das 9 pessoas que você mais convive. Então, se você conviver do lado de uma pessoa que só vive com pensamento fracassado, derrotado, a tendência é que você se assemelhe àquela pessoa na mesma linhagem de pensamento dela. Então, que para 2026, Deus ele começa a trazer pessoas que mais te inspiram do que te transpiram. Eu preciso, isso daqui é um desabafo. Eu tô confessando para vocês que eu cheguei num estágio da minha vida, apóstolo, que eu tô descartando de perto de mim amizades que elas têm um alto custo de manutenção. E, pastor, como assim alto custo de manutenção? Tem amizades que elas te custam muita coisa, né? Deus. Ela tem um custo de manutenção muito alto. Amizades que você tem que, cara, toda hora você tem que ficar mandando mensagem. Se você não mandar mensagem, não, você esqueceu de mim, você não fala comigo, você não é meu amigo. Amizades que toda hora você tem que ficar indo na casa da pessoa, que você tem que demonstrar para aquela pessoa todo dia, toda semana, que realmente isso é amizade de alto custo de manutenção, cara. Existem fases na nossa vida que a gente começa a viver em uma outra batida, em outra pegada. Não tem como mais para poder ficar perdendo tempo com amizades que te custiam muito. É um alto custo de manutenção, porque amigo de verdade, você pode estar a centenas de quilômetros de distância. Quando vocês se reencontrarem, sempre vai ser a mesma coisa. Comece a abrir o olho com pessoas que somente conseguem te entregar uma amizade verdadeira enquanto você tá em cima daquela pessoa. Se você sair um pouquinho, aquela pessoa descarta completamente quem você é, quem você foi com essa pessoa. Então, eu cheguei nesse estágio que, de verdade, amizades de alta manutenção que me custam muito tempo, me custam muito meu psicológico, que custam muito de quem eu sou, eu tô descartando da minha vida. E isso daqui é um conselho para você, tá bom? Até porque quando você começa a aliviar esse custo de manutenção de algumas amizades, você começa a ter mais tempo para poder focar dentro do processo que Deus está te entregando. E apóstolo, existem amizades que não entendem os processos que a gente passa, né? Aleluia. Existem amizades que não entendem o momento em que nós estamos. Falar de amizade, a gente fica aqui o dia todo só falando de amizade. A gente fica aqui o dia conversando sobre isso. Mas a verdade é que existem pessoas que elas não vão entender sobre o momento que você tá, sobre a fase que você tá, sobre o momento que você vive. E pessoas assim, é bom você fazer uma reflexão se realmente você quer essas pessoas para perto de você. Afinal de contas, qual que é o sentido de você estar perto de alguém que toda hora você tem que ficar se provando que você é para essa pessoa? São pessoas que elas dependem 100% da sua entrega para elas e elas nunca olham a entrega delas com você. E existem pessoas que quando estão perto de você, que quando estão junto de você, elas mostram completamente uma coisa, né? Agora quando viram, são completamente outras. Então, a gente vive no meio de um século em que as pessoas elas estão mais se inspirando em Judas do que em Jesus. Elas preferem ser o amigo Judas, que vai estar na mesa, vai beijar no seu rosto e quando virar vai estar te vendendo por 30 moedas, do que ser o amigo Jesus, que tem um coração sincero. Só que entre o coração do amigo Jesus e o coração do amigo Judas diz mais sobre quem é a pessoa do que quem você realmente é, né? Porque o amigo Jesus, ele beija e falando que você é um amigo de forma sincera. O Judas, ele recebe o beijo sabendo que tá traindo e mesmo assim não vai ter medo de te queimar quando virar a esquina. Amigo que... O pregador, isso é pra você. Amigo que senta na sua mesa depois do culto, come uma pizza, fala que mensagem forte e depois que você volta pra sua casa, tá ligando do hino do grupo com outros pregadores e fala assim, nossa, que cara fraco, como é que aquele cara abriu aquela porta, como é que o pastor recebe aquele cara? É você mesmo, mulher, que tem aquela amiga que você leva na sua casa, faz chapinha junto com ela, agora quando ela vira, tá mandando mensagem pra outra amiga, você não sabe como é que ela, você não sabe como é que ela fez, não sabe como é que ela faz, é verdade. Então começa a abrir o olho que Deus vai começar a te revelar quem é quem no meio da sua vida, viu? Deus seja louvado. Gente, o homem tá cheio, não adianta, meu Deus do céu, é muito profético. E meu pastorzão já pegando um gancho, forte. Na verdade ele já falou tudo. A próxima pergunta que eu ia fazer pra ele, ele já quase entrou já no assunto, já pegando um gancho sobre a gente saber quem somos nossos amigos na caminhada. Eu queria também saber sobre a questão de... Tem a diferença de você perdoar e de você andar junto. Forte. Você tem algo pra falar sobre isso? Sobre
perdoar. O perdão, a gente sabe que muitas das vezes a gente tem que usar, não tem jeito. Mas o que você tem pra dizer sobre isso? Perdoar é uma coisa, andar junto já é outra. Amém ou não? Isso daí é uma verdade particular, né? O apóstolo já disse tudo, não precisa nem falar muita coisa. Perdoar é uma coisa, andar junto é completamente outra. Só que o perdão, ele tem um poder muito grande. O perdão, ele tem uma força muito especial dentro dele. Porque quando você perdoa, existem duas coisas que acontecem no mundo espiritual quando você libera o perdão para alguém. A primeira coisa que acontece no mundo espiritual, quando você perdoa alguém, você acaba se desvinculando do passado. Quando você carrega a mágoa dentro de você, a falta de perdão, você cria um vínculo com o seu passado que ele fica mascarado em você, ele nunca sai. Essa que é a realidade. Quando você deixa de liberar o perdão, esse vínculo ele fica com você até o último instante que ele puder. Então, quando você perdoa, você se desvincula do seu passado, mas ao mesmo tempo que quando você perdoa, você se desvincula do seu passado, você abre uma nova porta para o seu futuro. Aleluia. E o perdão, ele existe esse poder, ele tem isso dentro dele, porque quando você perdoa, você está se desprendendo do seu passado e está abrindo um portal para o seu futuro. Meu Deus. E o que você vai fazer com essa porta que está se abrindo cabe somente a você. Será mesmo que tudo isso que você trouxe até aqui, todo esse peso que você carregou até aqui, todas essas marcas que a falta de perdão te trouxe, agora que você liberou ele, será que vale a pena mesmo você continuar isso pro restante da sua vida? Meu Deus. Tem pessoas que elas vão conviver o restante da vida com as marcas que a falta de perdão trouxe nelas, né? Isso, mulheres que passaram por perrengues dentro de relacionamentos, que não perdoaram o ex-cônjuge, não perdoaram o ex-relacionamento, e quando você tem essa atitude de entrar no novo sem se desprender do seu passado, o seu presente ele fica repleto de manchas. Então, existem pessoas que não perdoaram os antigos relacionamentos e entram em outros. Pode. E a pessoa que está nesse relacionamento atual sofre por conta das marcas que foram feitas no relacionamento passado. Meu Deus. Pessoas que carregam isso consigo nunca vão ter uma paz verdadeira, uma paz plena. Então, o perdão, ele é necessário para a vida de qualquer pessoa. Aleluia. Eu diria que o perdão, ele é essencial. O perdão, ele é primordial, porque cada vez que você perdoa, você passa uma página na sua vida. Cada vez que você perdoa, é um novo capítulo que se inaugura. Então isso é para você. Eu posso estar falando, a gente pode estar conversando com alguém que vai escutar isso aqui agora, que talvez a falta de perdão tá tirando sua noite de sono, a falta de perdão tá tirando sua fome, a falta de perdão tá fazendo você ter medo de começar um novo. Mas só que todas as vezes que você perdoar, você tá dando espaço para um novo capítulo na sua vida. E como o apóstolo mesmo disse, nem sempre perdoar é continuar andando junto. Nem sempre o perdão liberado vai ser a liberação para você continuar na mesma situação. Mas só que o perdão não diz sobre a outra pessoa, diz sobre você. Porque quando você libera o perdão, você não está liberando aquela pessoa, você está se liberando para poder viver o extraordinário de Deus. Então, para você que vai escutar isso, libere o perdão. Talvez tudo que está travado na sua vida, tudo isso que está acontecendo agora no seu presente, é por uma falta de perdão. E quando eu digo para você perdoar, não estou falando para você voltar atrás, reatar a amizade, reatar o namoro, reatar o casamento, reatar a sociedade, não é nada disso. Eu estou dizendo para você se perdoar também, para você se dar a oportunidade de começar a nova etapa na sua vida. Então é isso, libere o perdão é necessário. Por isso que Jesus, quando ele diz sobre o perdão e perguntam para Jesus quantas vezes é necessário perdoar, e Jesus ele diz que seja 70 vezes 7, que seja até o último instante da sua vida, libere o perdão, porque o perdão mais beneficia você do que beneficia o outro. Meu Deus, que tremendo, que tremendo. Gente, olha pra cá, isso aqui é muito profético. Nas nossas últimas entrevistas a gente tem abordado muito esse tema e... Meu pastor, muito profético isso aqui. Por quê? Porque o nosso pastor foi de uma forma extraordinária e cirúrgico no que ele falou. Então, gente, anota
e leva isso pra tua vida sobre o poder do perdão. Ele tocou em várias fases da vida de muitas pessoas, que eu tenho a certeza, milhares de pessoas que vai estar nos assistindo, que passa por isso. Foi muito extraordinário e profético que você falou, meu pastor. Glória a Deus. Agora a gente, saindo um pouco agora da linhagem, meu pastor, você estava falando sobre a questão de é sua mãe ou sua avó que é 3 vezes ao dia, o poder da oração e tal. E você acha que tem muita diferença da nossa nova geração para a antiga geração, meu pastor? Isso aqui é muito profético. Eu tenho algo comigo, mas eu queria ver de você que já tem uma bagagem, e eu tenho a certeza que você também tem algo para falar sobre isso daí. Você vê muita diferença da antiga geração para a nossa geração atual no nosso evangelho? Apóstolo, esclarecendo, eu fui criado com a minha avó, né? Então, a minha avó, pra mim, é minha mãe. Fui criado com a minha avó par de pai, minha avó paterna. E em casa, falar sobre a antiga e sobre a nova geração, eu sou muito suspeito. Porque eu fui criado pela antiga, com o pensamento da antiga, com todos os doutrinamentos da antiga. Forte. Mas faço parte da nova. Não tenho o que fazer. Então, eu tô no meio de um fogo cruzado, né? Onde eu sou apaixonado, sou um verdadeiro admirador da velha guarda, dos princípios da velha guarda, de tudo aquilo que a antiga geração tinha a proporcionar, mas eu também não sou saudosista. Eu também não digo que tudo que aconteceu antigamente nunca mais vai ter poder de acontecer hoje. Eu não compactuo dessa ideia. Respeito quem entende, até porque é muito diferente, né? Aleluia. É muito diferente, apóstolo, é muito diferente. Eu acho que isso aqui, né, quando for pra corte, eu olho pra vocês. Isso aqui Aleluia, é outra parada. Aleluia, amém. Eu fui criado dentro de um lar onde a minha mãe, eu vou chamar de mãe, que é minha avó, vocês vão entender. Glória. A minha mãe missionária Maria Catarina e o meu avô, pastor Jovelino Máximo Lino, eles me criaram dentro desse cenário, né? O meu avô, ele simplesmente tem a vida toda junto com a minha avó de uma igrejinha muito simples, muito pequena, chamada Igreja Pentecostal Deus e Amor. Não sei se quem tá aí já ouviu falar dessa igreja. A minha família inteira, ela é criada dessa linhagem. O meu tio, pastor Cláudio Máximo, ele tá aí, ele dirigiu Deus e Amor durante muitos anos da vida dele. O meu pai ele foi músico da Deus e Amor durante muito tempo. Tenho muitos amigos da Igreja Pentecostal Deus e Amor, e toda vez que a gente fala sobre tanto a antiga quanto a nova geração e falar sobre a geração passada, automaticamente a minha mente ela é muito fresca sobre tudo isso, porque foram coisas que eu vivi, foram coisas que eu presenciei todos os dias ali no meu cotidiano. Eu vi a minha avó orando 3 períodos todos os dias, eu vi o meu avô fazendo processo de oração, eles chamavam de relógio de oração, onde meu avô orava 12 horas consecutivas, sem parar. Eu saía de manhã, chegava à tarde, meu avô estava de joelho, não tinha levantado para nada, somente orando. E eu acho que a maior diferença entre a antiga geração, a geração que se passou, e a geração atual, eu sempre vou dizer que foram um negócio chamado experiência com Deus. A geração de hoje, a minha geração, a geração cuja eu faço parte, é uma geração que almeja muito, e eu dou glória a Deus por isso. É uma geração que ela quer muito viver, só que ela só quer viver isso porque ela viram outras pessoas vivendo. E eu peguei essas duas áreas. Eu vivi, eu peguei a época dourada já se finalizando, e tô no meio dessa também, pelo mesmo clamor, pelo mesmo pedido, fazendo para Deus fazer do mesmo jeito. Então eu creio que a maior dificuldade dessa geração realmente seja a falta de experiência com Deus. A falta de experiência com Deus, e não que seja impossível de vocês viverem. Eu vou dar um testemunho que aconteceu agora há pouco mesmo, há cerca de 1 mês atrás. Eu estava no Rio Grande do Sul junto com os meus amigos, pastor João, missionária Vitória, diácono Tafarel. Nós estávamos em casa, né? E conversando um pouquinho daquilo, das experiências que Deus havia feito, das coisas que ele estava fazendo. E surgiu no nosso coração um desejo. Falou assim, cara,
normalmente, como que era os encontros que Deus tinha com as pessoas assim? Foi uma pergunta que surgiu no ar. Aleluia. E eu fui responder, eu falei assim, olha, Vi, João, a maioria dos encontros que eu vi, tá? A maioria dos mistérios de Deus que eu presenciei, elas nunca foram dentro da igreja. Eu vi muita coisa acontecendo no templo, sim. Só que os maiores contatos de Deus com alguém eu vi Aleluia. dentro de casa. Foram as coisas mais graciosas que eu já vi. Eu fui batizado com o Espírito Santo dentro de casa. O primeiro dom, a primeira visão que eu tive foi dentro da minha casa. Então eu presenciei muito isso. E a gente falou assim, então vamos fazer alguma coisa aqui, E no meu coração, tudo que eu tinha, posso ler, tá, mas como é que eu vou fazer o que eu fazia antigamente para poder viver as coisas que eu vivia com o povo de hoje? Pensando que existem diversos fatores hoje que acabam atrasando, acabam retardando esse processo de glória que acontecia antigamente. E uma das principais dificuldades da geração hoje, que elas têm com esse processo de sentir a Deus, é a rede social, é o celular, é a conexão com a internet. Cara, a gente sentava numa mesa e ninguém queria saber do Instagram, ninguém queria saber do que tá rolando no WhatsApp. Tudo que a gente queria saber era do mistério de Deus que estava ali. Isso fazia muita diferença. Então a gente teve uma ideia, a gente foi... o Diácono Tafarel, o missionário Vitória, ela tem uma irmã já casada, ela chamou essa irmã dela, chamou o cunhado dela, e a gente falou assim, vamos fazer um encontro com Deus aqui, um negócio diferente, mas de uma forma maneira. Aleluia. A gente faz alguma coisa aí pra gente poder comer, que crente e comida, duas coisas que andam junto, né? Então a gente falou assim, a melhor forma de atrair esse pessoal vai ser que a gente vai fazer uma janta aqui, ninguém vai falar de encontro com Deus, nem nada dessas paradas não. A gente falou, então beleza, então, chama eles lá. Chamaram o Douglas, chamaram a Natália, chamaram outra jovem da nossa igreja. No resumo foram Diácono Tafarel, missionária Vitória, João, eu, Douglas, Natália, outra Natália, 7, 8 pessoas dentro de uma casa. A gente fez um negócio para poder comer. Terminamos de comer, ligamos a caixa de som e colocamos um negócio chamado pad. Quem é cantor vai saber o que é. É um fundo sintônico que fica numa tonalidade só. Colocamos o pad, pegamos um violão e foi um negócio muito forte, cara. Isso daqui é de Deus. Aleluia. O apóstolo. Isso aqui foi um negócio terrível. Glória. Quando a irmã da missionária Vitória chegou, a Natália chegou, ela tinha acabado de chegar da manicure. E ela tava com a unha dela feita, aquelas unhas bonitas, tava um negócio chique mesmo, chegou daquele jeito. Quando ela chega junto com o esposo dela e tal, e a gente terminou de comer e fomos cantar, tinha um violão lá parado, e a única que sabia tocar era a Natália. Eu não toco, meu pai é musicista, mas eu não toco nada. E a única que tocava era a Natália. Aí falou assim, pega o violão lá. A Natália pegou o violão, na hora que ela tentou tocar, as unhas não deixavam. Porque a unha era muito grande, não dava pra ela poder fazer a cifra, não dava pra ela poder fazer a nota. Ali a gente já começou um desespero, né? Falou assim, vixe, e agora? Como é que vai ser esses negócios aqui? E talvez isso daqui vai responder muito sobre também uma das diferenças da antiga geração pra nova. Quando ela tentou fazer a nota e ela não conseguiu, por conta da unha, ali automaticamente, tá? E isso daqui, quem é da antiga geração e presencia um pouco do que acontece nessa, é um sério risco, é um grande medo que a gente tem, porque infelizmente, como a gente tá muito perto, a gente começa não a ser conivente, mas a gente começa a ter as mesmas pequenas fraquezas que eles têm. Essa é a grande realidade. É impossível você ser um forte no meio de milhares de fracos, porque acaba se nivelando um padrão, né? Então eu confesso que no meio dessa geração do fogo cruzado, eu me senti tão fraco quanto. Eu comecei a dizer, não, agora já era, não vai ter o que fazer. Só que eu gosto de um Deus que ele é um Deus de surpresa e de reviravolta, né? Aleluia. Quando eu fui lá e pensei assim, cara, não vai, acabou de fazer a unha, gastou R$400 na unha, você acha mesmo que não, acabou aí. E Deus me surpreendeu, e é por isso que eu nunca deixo de acreditar nessa geração. Quando ela viu que a nota não dava, ela simplesmente foi para o outro cômodo da casa junto com a irmã dela, com a missionária Vitória, e eu continuei cantando, eu mais o Douglas, o esposo dela, já continuou cantando, e falou, vamos esquecer, desencana esse negócio de violão não, desencana esse negócio de violão aí. E quando a gente pensa, ela volta. Apóstolo, com as unhas cortadas.
Ela cortou todas as unhas. Meu Deus, forte. Pegou o violão e começou a tocar. Na hora que ela cortou a unha, o esposo dela, o Douglas, ele olhou com a cara e falou assim: você não fez isso? Você não acabou de gastar R$400 na manicure pra chegar aqui e fazer isso. Mas ela fez. Aleluia. Ela fez. E eu gosto de Deus por causa desses mistérios. Quando ela fez isso e ela foi e começou a tocar, eu falei: não, isso aqui vai ser um negócio comum, né? Começou às 7 horas. Apóstolo. Deu 3 horas da manhã. E a gente estava tocando ainda. Cantando. 3 horas da manhã, um louvor atrás do outro, coisa linda. O meu corpo se arrepia só de lembrar dessa cena. Eu não tô falando de uma cena que aconteceu há 20 anos atrás, não. Eu tô falando que aconteceu semana passada aqui, um mês atrás praticamente. Aleluia. É muito recente. Glória. E a gente começou ali, começamos às 7, terminamos de comer umas 8, 8h30, a gente foi das 8h30 até as 3 horas da manhã louvando dentro daquela casa. Quando a gente viu que já tava dando meia-noite, 1h da manhã, a gente falou assim: olha, os vizinhos daqui a pouco vão ficar perturbados com a gente, daqui a pouco eles chamam a polícia e vai dar ruim pra nós aqui. A gente falou assim: não é um problema, a gente vamos pegar aqui e vamos pra rua. Eita, meu Deus, é forte. Saímos de casa, apóstolo, e fomos pra rua. Ninguém para a adoração. Ninguém, forte isso, ninguém para a adoração. Saímos, ficamos na parte da varanda. Meu Deus. A varanda dá de frente pra autoestrada. Aleluia. Ficamos na parte da varanda, tocando e cantando. Apóstolo, quando deu cerca de 2h30, 3 horas da manhã, desceu uma glória ali, com 7 pessoas. Com 7 pessoas, não era muita gente não. Eram 7 jovens que decidiram tocar e cantar. 7 jovens ali que a gente tava tocando, cantando, louvando a Deus. E teve uma hora ali que o Espírito Santo desceu de uma forma gigantesca. Deus me tomou. A gente começou ali um mistério de Deus. E a gente começou a sentir uma presença terrível, todo mundo chorando. E quando a gente parou pra olhar, tava quase o dia amanhecendo, todo mundo chorando. No outro dia tinha gente que precisava trabalhar. Só que aquela glória de Deus. É forte. E isso aconteceu faz pouco tempo. Então eu acho que também uma das coisas que mais faz diferença, e isso daqui, você que é líder de jovens, você que é pastor, você que é jovem mesmo, que participa de algum núcleo, de alguma célula, de algum grupo, experimente fazer isso, porque Deus, ele ama quem renuncia. E a renúncia, tem gente que pensa, não, a renúncia precisa ser algo estratosférico, algo gigantesco. Meu Deus, pra mim renunciar, eu preciso ficar 21 dias só no pão e na água. Eu preciso... Não. Às vezes a renúncia, ela é tão pouca comparada com outras coisas que a gente carrega na nossa vida, só que a resposta de Deus para aquilo, ela é tão grande que a gente não tem noção. Para você pode parecer só uma unha, para você pode ter parecido só uma manicure de R$400, mas só que Deus recebeu como eles realmente querem isso. Eles estão querendo mesmo sentir a minha presença. Então, experimenta fazer isso com Deus. Tenta renunciar aquilo que para você pode parecer qualquer coisa, né? Renuncia seu Instagram, renuncia seu YouTube, renuncia o seu WhatsApp, renuncia aquela idinha no futebol, renuncia aquela saidinha com as amigas daquele lugar que você sabe onde vocês vão. Tenta renunciar, profeta. Renuncia aquela saidinha depois do culto. Meu Deus. Só experimenta, depois você me conta. Detalhe, renuncia, é forte. O poder da renúncia te leva a grandes milagres. Deus é fiel, tremendo. Meu pastor, eu preciso te falar isso nessa mesa. Amém. Eu te acompanhando, você é alguém que tem 3 coisas: bagagem, uma grande sabedoria e mensagem. Glória a Deus. E dito isso, eu não poderia deixar de te perguntar qual é o conselho que você deixa para alguém que está iniciando o seu ministério, ou também para os pregadores. Qual é o conselho ou algo que você quer deixar para alguém que está iniciando o seu ministério ou a sua trajetória? Glória a Deus. A cada ministro apóstolo, eu sempre digo isso, a cada ministro que nasce, são centenas de vidas que estão prestes a ser mudadas. Forte. A cada ministro. Você aí, jovem pregador, jovem cantor, que está iniciando o ministério agora, você pode pensar que o seu ministério é limitado, talvez por conta do bairro que você mora, da família que você tem, da condição financeira que a sua família carregou a vida toda. Só que sobre as suas mãos ela tem uma grande responsabilidade.
Responsabilidade essa que você não vai entender agora. E talvez vai chegar ao final da sua vida e você nunca vai ter entendido isso. Responsabilidade essa que o ministério ele nunca foi criado para nosso benefício. Meu Deus. Nenhum ministro ele se auto-beneficia do ministério. Todo ministro que é levantado, ele é simplesmente um canal de bênçãos de Deus para outras pessoas que vão aparecer no decorrer da sua vida. E é muito difícil carregar esse peso da chamada com você. E o maior conselho que eu poderia te dar é um negócio que está presente em Jeremias, capítulo 20, verso de número 9. E você vai entender isso, porque o capítulo 20 de Jeremias é o maior conflito ministerial da vida do profeta, tá? É simplesmente um encontro dele com ele mesmo. O capítulo 20 é algo que todo ministro um dia vai passar. Todo ministro um dia vai passar por isso. Seja você pregador, seja você cantor, seja você pastor, seja você missionária. Se você é alguém que está dedicado ao ministério, que Deus decidiu levantar, um dia você vai passar por isso que eu vou te falar agora. Jeremias capítulo 20, verso 9, Jeremias ele vai ter uma conversa muito sincera com Deus. E esse diálogo que ele tem com Deus, apóstolo, ele vira para Deus e fala assim: Deus, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Parei, cansei, desisti, não tô afim. O Senhor me prometeu uma coisa que é completamente mentira. Esse é o diálogo de Deus com Jeremias, Jeremias com Deus, assim sucessivamente. Jeremias tá virando para Deus e fala assim: Deus, você me enganou. É o que Jeremias fala para Deus. Meu Deus. Ele fala assim: você me enganou, você me iludiu, você falou que ia ser uma coisa, não foi isso. Você me prometeu que seria dessa forma e não foi dessa forma. Trazendo pra você, você me prometeu que eu ia voar, não tô voando, falou que eu ia pra outras nações, não fui pra nenhuma nação ainda, falou que eu ia pregar pra milhares de pessoas, não tô pregando, falou que minha voz ia ser escutada em todo canto, não tô vendo isso. Você me enganou, você mentiu pra mim. E isso é a conversa de Deus pra Jeremias. Jeremias tá tendo essa conversa com Deus, falando que Deus simplesmente prometeu pra ele algo que era inverídico. Só que quando chega o capítulo 20, verso de número 9, Jeremias ele tem um conflito ministerial dentro dele, que ele vira pra Deus e fala assim: Deus, mas eu preciso te confessar uma coisa. Capítulo 20, verso de número 9. Todas as vezes que eu digo, não falarei mais o seu nome e nem mencionarei mais sobre a sua palavra, é como se uma chama ardesse dentro do meu coração, retida nos meus ossos. Eu estou tentando contê-la, mas não posso mais. Pastor, que é isso? É Jeremias dizendo: dentro de mim existe algo muito maior do que o meu conflito comigo mesmo agora. E tudo que você precisa, ministro, é um negócio chamado paixão. Se você for apaixonado por aquilo que Deus te chamou para poder fazer, nada do que vier no seu ministério vai ter poder te paralisar. A calúnia, a afronta, a perseguição, a difamação, a inconstância, o anonimato, nada vai ter poder de paralisar o ministério de alguém que é apaixonado. E é um convite para você que é ministro: seja apaixonado por isso que você faz. Meu Deus. Tenha paixão por isso que você está exercendo. Apóstolo, a realidade é que a gente vive no meio de uma sociedade que o que mais falta é esse negócio chamado paixão. E quando eu digo sobre paixão, não é a paixão que a Rede Globo pinta, não é a paixão que o filme da Netflix mostra, não é a paixão de uma tarde de cinema, nem nada disso, não. Eu tô falando de paixão de verdade. A paixão do original latim significa passion. Passion significa suportar a dor, aguentar a dor. E o que mais falta são pessoas apaixonadas. E a falta de paixão, ela é explícita, tá? A falta de paixão, ela é notória. A verdade é que hoje a gente vai em lugares que não se tem mais paixão em nada. No nosso cotidiano, nem só dentro da igreja, não. Em vários lugares tem pessoas que não têm paixão por aquilo que fazem, tá? Você vê pessoas hoje que não têm paixão por aquilo que trabalham, não têm paixão pelo lugar que vão, não têm paixão pelo lugar que estão. E
E a falta de paixão, ela dá alguns prejuízos que deixam na cara que a pessoa não tem paixão por aquilo. Hoje em dia, por falta de pessoas apaixonadas, você vai em um supermercado e tem uma atendente que não é apaixonada pelo que faz. Ela te atende com a cara de quem chupou limão e tomou maracujá de sobremesa. E é falta de paixão. É por falta de paixão que você vai dentro de um consultório público, vai ser atendido, que tá passando por alguma dor. Aleluia. E tem um médico lá que não é apaixonado e ele te trata como qualquer jeito. É dor, é dipirona, é um problema ali, é Dorflex. E é falta de paixão por aquilo que faz. E a falta de paixão é tão notória que se você pegar as pessoas como elas eram antigamente, trazendo de novo aquele assunto que nós estávamos abordando, a falta de paixão nos dias de hoje, ela é tão real que falta paixão até dentro das nossas igrejas. Aleluia. Por conta de... Você vai em um culto, o apóstolo também é pregador, ele sabe, às vezes a gente vai dentro de uma igreja que lá dentro tem um porteiro que não é apaixonado, ele te recepciona de qualquer jeito, ele te recepciona, nem olha na sua cara direito, você vai tem pastores que não têm paixão pelo que fazem, enquanto você prega, parece que ele tá fazendo figuinha pra algo dar errado, cantores que não têm paixão por aquilo que exercem, se o som não tiver bom, eles não vão cantar, se a igreja não tiver trazendo algum tipo de reação expressiva, ele não vai dar o melhor dele, pregadores que não são apaixonados pelo que fazem, se a oferta não for boa, ele não entrega o melhor dele, se a igreja não tiver lotada, não espere muita coisa, isso tudo é falta de paixão. Agora, a paixão era diferente. Aleluia. A paixão era diferente. Deus seja louvado. Quando você é apaixonado, você não mede esforços para poder fazer. Porque a paixão, ela literalmente proporciona com que você faça algo que nem mesmo você acharia que dentro da sua capacidade você conseguiria. Aleluia. Você quer prova disso? Jesus, ele era apaixonado pelo que ele fazia. Meu Deus. Jesus, ele era tão apaixonado que ele pregava assim para 5 mil, fora mulheres e crianças. Só que o mesmo conhecimento que ele entregava para 5 mil, ele entregava pra uma mulher só na beira de um poço. Meu Deus do céu. É muita paixão fazer tremendo, isso. Tremendo, é forte, tremendo. Precisa ser muito apaixonado pra isso. O apóstolo é apaixonado. Aleluia. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pela pregação. Glória. Eu prego na igreja, eu prego na rua, eu prego na viela, eu prego no chuveiro, eu prego dentro de casa, eu prego no avião, eu prego em qualquer lugar que eu vou, porque eu gosto disso, O mestre que tá ali atrás das câmeras, ele é apaixonado por que ele faz, o jeito que ele trata, a forma, o carinho, tá bom aqui, a iluminação tá legal, tá tudo bem pra vocês, falta o ar aqui, isso é paixão. Quem é apaixonado pelo que faz, não mede esforços por aquilo que tá fazendo. Quem é apaixonado pelo que faz, não se preocupa com quanto que aquilo vai lhe custar, porque a paixão, ela é gratificante, a paixão, ela é recompensadora. E para poder finalizar, é só um conselho para todo ministro, para todo apaixonado que vai escutar isso daqui. O que mais queria apagar a paixão de Jeremias era um tanto de pessoas desapaixonadas ao redor dele. Era uma das coisas que mais queriam apagar a paixão de Jeremias. Era um bando de desapaixonados que cercavam ele, que diziam: Jeremias, para de pregar, para de profetizar, esse negócio aí não é pra você não, moço, sai daí. E vai aparecer gente assim no seu caminho, tá? Vai aparecer muita gente assim, gente desapaixonada, que vai virar pra você e vai falar assim: não, arruma um trabalho, moço, esse negócio de pregar não é pra você. Você acha que cantar vai dar dinheiro? Você acha que igreja vai fazer você ter alguma coisa? São desapaixonados. Pessoas que tentaram viver da paixão e não conseguiram, vão fazer você também tentar desistir daquilo que Deus colocou no seu coração. Então não permita que os desapaixonados apaguem essa paixão que Deus colocou no seu coração. Estou falando para os ministros aqui. Muito forte. E como última ressalva referente a isso, uma das coisas que mais faziam com que Jeremias não quisesse mais aquilo era o sentimento de Jeremias diante da paixão. Pastor, como assim? Quando Deus chama Jeremias e fala assim: Jeremias, você é profeta, eu quero você. Só que Jeremias, ele dá a primeira negativa para Deus. E a negativa de Jeremias é: Deus, eu sou muito pequeno para isso. Deus, esse negócio não é pra mim. Deus, essa parada não é comigo. Desde o começo, Jeremias, ele tenta fugir desse negócio da paixão. Só que isso daqui é o maior sinal de um apaixonado. Pastor, como eu vou saber que a minha paixão é verdadeira, não é um sonho de barriga cheia? Se o seu dinheiro
consegue controlar a sua paixão, você não é apaixonado. Meu Deus. Se a sua força, Uau. ela consegue conter a sua paixão, você não é apaixonado. Porque todo apaixonado revela, apóstolo, que a paixão é muito maior do que quem nós somos. Todo apaixonado vai demonstrar isso. Que você nunca vai ser tão grande o suficiente para poder ter domínio da sua paixão. Então, se você tá olhando para o seu redor agora e tá dizendo assim, esse negócio não vai dar certo, eu acho que esse negócio aqui não vai funcionar, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho capacidade para isso, eu não falo tão bem, não sou letrado, não estudei, não fiz, não consigo, parabéns. Seja bem-vindo à equipe dos apaixonados. Então é isso, seja apaixonado pelo que você faz. Uau, Deus seja louvado. Gente, eu tenho a certeza que assim como eu, vocês que estão em casa também não querem de jeito nenhum que essa entrevista acaba. 1 hora foi pouco, mas eu tenho uma notícia boa. Esse homem terá que voltar, porque a gente tem que aproveitar mais vezes. Glória a Deus. Muitas cortes e muitas chaves foi liberada nessa mesa na noite de hoje. Mas estamos encaminhando pro fim, mas ainda não terminamos. Eu não posso deixar de perguntar isso para você, meu pastor. O que falar sobre... Todo lugar tem, igual a gente tá falando, todo lugar tem, vai ter pessoas que não torcem pelo nosso bem e pessoas que têm inveja. Verdade. Não dá pra gente se livrar do invejoso. Todo lugar tem, inclusive no nosso meio, né? Também, infelizmente, acaba tendo. É o que mais tem. É o que é forte. O que você teria pra dizer sobre a inveja e sobre os invejosos? Como a gente lidar com isso? O que a gente pode fazer pra lidar com essa situação? É forte. Posso falar sobre inveja, é um negócio muito sério, é um negócio muito delicado. Aleluia. É um negócio muito delicado, porque a verdade é que a inveja, o resumo da inveja, tá? O resumo de um invejoso, melhor dizendo, porque todo invejoso, ele quer o que você tem sem lutar o quanto você lutou para poder conquistar isso. É um invejoso. A inveja é isso. Forte. A inveja é isso. Todo invejoso, ele almeja o que você tem, mas ele anula todo o processo que você teve para poder conquistar. Todo invejoso, ele vai querer o máximo daquilo que você conseguiu durante toda a sua vida, durante tudo aquilo que você lutou para poder conseguir, só que ele não vai querer 1/3 daquilo que você lutou para poder obter. Então a inveja é um negócio muito delicado, porque a inveja por si própria, ela é uma maldição, né? A inveja, ela é uma maldição. Já diria Salomão que a inveja, ela tem um poder muito negativo. O invejoso, aquele que carrega consigo a inveja, ele vai ter um sério problema de osteoporose lá na frente. Pastor, como assim? Salomão diz, tá? Que a inveja, ela corrói, apodrece os ossos. Então, todo invejoso, ele tá fadado pra esse negócio. Tremendo. Aí. Só que tem um jeito muito bom de se lidar com os invejosos. Tem um jeito muito prático de você lidar com a pessoa que inveja você, inveja a sua casa. Porque o invejoso, ele primeiro vai querer te diminuir. Todo invejoso, ele vai virar pra você e dizer que o que você tem não é tão bom quanto você acha que é. E começa a perceber os sinais de quem é invejoso na sua vida, tá? Pessoas que se aproximam de você e sempre tentam diminuir aquilo que você tem, é um dos sinais da inveja. Pessoa que chega pra você e fala assim, nossa, mas esse celular aí não é o último que tem, não. Meu Deus. Esse seu carro aí, não. Agora tem um carro melhor. Esse carro aí tá atrasado. 5 anos de lançamento desse carro. O invejoso, ele dá sinais, né? O invejoso, ele vai chegar perto de você e sempre vai tentar colocar pra baixo aquilo que você tanto lutou pra poder obter. Meu Deus. E a verdade é que o invejoso, ele tenta diminuir o que você tem, querendo ter o que você também tem. É sempre desse jeito, né? É sempre desse jeito. Só que tem invejoso por perto, às vezes é até bom ter invejoso por perto. Mistério. Porque
quanto mais invejosos estiverem perto de você, mais você fica atento e mais você luta para poder redobrar o seu nível de conquista. Quanto mais invejosos se aproximarem de você, mais você vai lutar para poder ganhar o máximo daquilo que Deus proporcionou para você. Então não permita a inveja te paralisar, não permita a inveja ditar quem você é, não permita a inveja querer ditar verdades que não fazem parte da sua vida. Aleluia. O invejoso, ele vai fazer o máximo para tentar fazer você voltar do lugar que você saiu. Só que você tem que mostrar para Deus e o mundo e para essa meia dúzia de invejosos aí que você tá seguindo diante para aquilo que Deus proporcionou para você. Você tá nem um pouco preocupado com o que vão falar. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser dizer. Tá tudo certo, beleza. Realmente meu carro não é o melhor, minha casa não é a mais bonita. Só que fica atento, tá? Só fica atento, porque o invejoso, ele vai se aproximar de você. E o invejoso não fica longe, o invejoso fica perto. E o invejoso vai tentar se aproximar de você, mas não é pra poder te ajudar, não. Vai ser só pra poder coletar algumas informações. Meu Deus. Vai ser sempre assim. É forte. Só que eu profetizo, em nome de Jesus, que Deus tá arrancando de perto de você todos esses falsos, mentirosos, invejosos, disfarçados, porque todo invejoso, ele é falso. Todo invejoso, ele carrega consigo uma bolsa de falsidade. Meu Deus. Porque não tem como você invejar quem tá de longe, você inveja quem tá de perto. Repete isso aí, como é que é, meu pastor? Não dá pra você invejar quem tá de longe, você inveja quem tá de perto. Então, Meu Deus vai arrancar com mão forte, ainda esse ano, todos os invejosos de perto de você. Recebe essa palavra aí, em nome de Jesus. Uau, Deus seja louvado. Então, gente, isso aqui é muito profético. Então, não tenha medo da inveja. Até porque a única coisa que o medo vai te trazer é que outras pessoas vivam aquilo que era pra você vivenciar. Amém? Deus seja louvado. Meu pastor, estamos chegando ao fim, mas eu queria que nesses minutos finais você deixasse algo que tá dentro do teu coração, uma mensagem para quem tá nos assistindo, amém? Pra gente dar encerramento a essa entrevista. Amém. Deixa Deus te usar e deixa algo para quem tá nos assistindo. Deus seja louvado. Amém, amém, amém. A gente tá no final, eu confesso que por mim eu ficava aqui mais 1h30, só que o tempo já não nos convém mais. E vai ter outra oportunidade. Glória. Só que nessa oportunidade eu só queria deixar algo pra você poder guardar isso dentro de você e nunca mais esquecer. Nunca mais esquecer que nada mais, nada menos isso daqui se resume a um propósito muito grande daquilo que Deus tem. E eu tô falando pra pessoas agora e eu tô sentindo muita graça de Deus aqui. Aleluia. E eu tô dizendo pra alguém que tá no meio do olho de um furacão, tá no meio de uma tempestade, tá olhando todo esse cenário que possa estar acontecendo na sua vida e tá fazendo diversos questionamentos pra Deus, perguntando Deus por quê, Deus qual vai ser, até quando vai ser. E isso daqui é direcionado pra você. Respeite cada processo que Deus colocou na sua vida, porque os processos, eles são muito necessários. Aleluia. Cada processo é um novo capítulo da sua vida. Eu passei por muitos processos na minha vida, processos que eu pensei que eu nunca mais ia sair dele. E eu tô falando para pessoas que você tá no meio de um processo agora, só que Deus te colocou para poder escutar essa mensagem, para poder te trazer a memória. Te trazer a memória que você já passou por coisa muito pior e aguentou. Você já passou por lutas muito mais profundas e saiu dela. Meu Deus. E isso daí não é o final, não, tá? Não é pra morte, nada disso que tá acontecendo. Você já superou coisas muito mais difíceis e isso daí é só mais um momento de aprendizado. Daqui a pouco tudo passa, nem toda luta é pra sempre, Aleluia. Nem todo vento dura pra sempre, nem toda tempestade dura durante todo um dia. Daqui a pouco as coisas se acalmam, daqui a pouco as coisas elas se reencaixam e você vai entender tudo isso que Deus ele tá fazendo contigo. Aleluia. Nada do que acontece agora a gente vai entender mesmo, não tem como. Talvez o que aconteceu há 10 anos atrás na sua vida você não entendeu e hoje você consegue entender. Meu Deus. Se aquela porta não tivesse fechado, se aquele amigo não tivesse te deixado, se Amém. aquela pessoa não tivesse quebrado a aliança contigo, se você não tivesse sido alvo daquela inveja que a gente estava falando, talvez
você não estaria onde você está hoje. Então, é um recado de Deus para você. Esse processo, ele começou, mas ele já tem uma data para terminar. Meu Deus. E tá mais perto do que você imagina. Que Deus abençoe. Que essa palavra possa ficar guardada no seu coração aí. E até uma próxima. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Gente, a gente estamos indo pro fim, encerrando mais um programa Ramos Cash, mas eu não poderia deixar de agradecer. Meu pastor, que honra. Que isso, eu que agradeço. Que honra, de coração. O meu peito tá transbordando de muita felicidade de ter o senhor aqui conosco. Glória a Deus. E eu já quero decretar que não é a última. Amém. É a primeira de muitas, em nome de Jesus. Porque assim como eu tenho a certeza que muita gente também vai ficar ansioso pro senhor voltar. Glória a Deus. Porque foi extraordinário. E eu tenho a certeza que a gente só pegou só um pouquinho do que esse homem ainda tem para nos entregar. Deus, ele é fiel. Amém. Muito obrigado pela honra. Tá bom? Que Deus abençoe você, o seu ministério. Amém? Quero que você saiba que foi um privilégio ter você conosco no nosso programa Ramos Cash. Deus, ele é fiel. Gente, para você que está em casa, amém? Continua conosco. Comenta muito, curte muito, siga nossas redes sociais, Deus seja louvado, siga o nosso pastorzão também. Qual é o seu Instagram, meu pastor, pro povo saber? Em qualquer rede, só colocar lá Paulo Máximo, que já aparece. Glória Instagram, a Deus. TikTok, YouTube, só colocar Paulo Máximo, que vai aparecer. Colocou Paulo Máximo, o homem tá estourado, gente, e quem não conhece, vai conhecer. Glória Deus, a ele é Deus. fiel e Deus seja louvado. Gente, aqui a gente encerra mais um do nosso programa Ramos Cash e eu tenho a certeza que vai edificar o seu lar, a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima. Glória.